Vamos agora para a nossa aula 4, uma aula de fatoração de polinômios. O que é fatorar um polinômio? O que isso significa? O que é fazer isso? Fatorar um polinômio é você escrever esse polinômio sob a forma de um produto. No entanto, antes de você escrever um polinômio sob a forma de um produto, você tem que entender a ideia de fator comum. O que é o fator comum? Eu vou dar um exemplo aqui para você pegar a ideia, do que é um fator comum. Então nós temos aqui esse polinômio, ax mais bx. Então observa aqui comigo o seguinte. Note que o x está multiplicando o a, e nesse outro termo aqui nós temos o x multiplicando o b. Então o x ele está multiplicando cada termo do polinômio. Então se o x está multiplicando cada termo do polinômio, nesse nosso exemplo aqui da letra A, então isso quer dizer que o x ele é o fator comum. O fator comum ele pode ser uma letra, ele pode ser um número, ele pode ser um número e uma letra, um número e uma letra multiplicando entre si, pode ser também um fator comum. Então, antes de você escrever, para você poder fatorar um polinômio, antes de você escrevê-lo sob a forma de um produto, você tem que identificar qual é o fator comum no polinômio. Tá? E para você identificar assim de forma rápida, você tem que saber multiplicação, divisão e praticar também. Que quando você pratica, você descobre ali de forma mais prática, mais rápida, tá ok? Agora, por que é que você tem que descobrir o fator comum, tá, em um polinômio? Porque quando você descobrir o fator comum, você deve colocar esse fator comum em evidência. Esse é o termo na matemática que nós utilizamos. É descobrir o fator comum, identificar qual é o fator comum e depois colocar esse fator comum em evidência. Tá. Agora, como é que é o processo? O que é colocar um fator comum em evidência? Como se faz isso? Colocar um fator comum em evidência é você multiplicar cada termo do polinômio e, ao mesmo tempo, dividir o fator comum por cada termo do polinômio. É você multiplicar e dividir. Multiplicar e dividir. Cada termo você divide pelo fator comum e multiplica pelo fator comum. Olha só, da seguinte forma, vai ficar assim, ó. Ax mais bx. Então você pega os dois termos e divide pelo fator comum. Você tem aqui ó, primeiro termo ax e divide pelo x, que é o fator comum, e o segundo termo bx divide pelo x, que é o fator comum. Depois que você fizer isso, que você passar por esse processo, ao mesmo tempo você vai ter que multiplicar tudo isso pelo próprio fator comum. Quando você realiza isso, olha o que acontece. Você vai poder dividir aqui ó, o x por x. X dividido por x é igual a 1. Vai sobrar somente o a. E aqui x dividido por x é igual a 1. E vai sobrar aqui somente o b. Logo, olha o que vai acontecer. Vai ficar x vezes, que multiplica, um produto x vezes a mais b. Então, nós fatoramos o polinômio ax mais b e colocamos ele sob a forma de produto. Nós temos aqui ó, x vezes a mais b. Então, para isso que você precisa identificar no polinômio qual é o fator comum. Sempre tem que identificar. Vamos ver aqui outros exemplos. 4x menos 18. Primeira coisa, observe que aqui, ó, nesse primeiro termo, o x está multiplicando o 4. Só que nesse segundo termo aqui, não tem x multiplicando o 18. Então, o x não é fator comum. Será que o 4, já que o 4 está multiplicando aqui o x, será que a gente pode encontrar o 4 aqui no 18? Então, a gente tem que fatorar o 18. Da seguinte forma, qual o número que eu multiplico por 4 que dá 18? Será que tem? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, não tem o número que eu multiplico por 4 que dá 18. Então, 4 também não é fator comum. Então, o que você deve fazer? Você vai fatorar o 4. Quando eu falo fatorar, reescrever o 4 sob a forma de um produto. E vai fatorar o 18 também. Da seguinte forma. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. E repete o x.
Como apareceu aqui ó, o 2, 2 aqui e 2 aqui, então eu sei que 18 é 3 vezes 6, que dá 18. Eu não vou reescrever, eu não vou fatorar o 18 3 vezes 6. Eu vou fatorar o 18 de forma que apareça o 2. Ficando assim, ó. Eu sei que 18 é 2 vezes 9. 2 vezes 9 é igual a 18. Então, 2 é o fator comum. Então, você vai dividir toda essa expressão aqui por 2 e vai multiplicar toda essa expressão por 2 também. Ficando assim, ó. 2 vezes 2x dividido por 2 menos 2 vezes 9 dividido por 2. Logo, isso aqui vai ficar igual 2 dividido por 2. Cortou. Agora aqui, 2 dividido por 2. Cortou também, dá 1. Sobrou. Sobrou aqui, ó, o 2x e aqui sobrou o menos 9. Logo vai ficar assim. 2 vezes 2x menos 9. Você notou que a gente sempre vai cortar, quando a gente colocar para dividir pelo fator comum, a gente sempre vai cortar o fator comum? Sempre a gente vai fazer isso. Então, já que sempre a gente vai cortar o fator comum, eu não vou mais colocar o fator comum aqui na divisão. Eu já vou fazer direto, tá? Vou fazer direto agora. Mas na letra C eu vou fazer, mas por enquanto aqui eu vou fazendo por etapas. Veja só. 7ax ao cubo mais x ao quadrado. Qual é o fator comum? Como aqui nesse termo aqui a gente não tem 7 e não tem a, então nós só temos x ao quadrado, então o fator comum vai ser x ao quadrado. Por quê? Porque aqui nós conseguimos identificar o fator comum. Assim, ó. Eu vou reescrever o x ao cubo da seguinte forma. 7a vezes x ao quadrado, porque x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Repete a base e soma os expoentes. Mais x ao quadrado. Logo, isso aqui vai ficar igual. Olha só, como eu já sei que x ao quadrado é o fator comum, eu não vou dividir por x ao quadrado. Vou fazer direto, tá? Porque eu já sei que eu vou ter que cortar o x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. É só pegar o x ao quadrado e multiplicar por esse daqui, ó, por esse termo. E aqui, quando você cortar x ao quadrado com x ao quadrado, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 1. Então aqui vai ficar 7ax mais 1. Se você fizer a multiplicação aqui de volta, x ao quadrado vezes 7ax e x ao quadrado vezes 1, vai voltar a ser o polinômio inicial. Vamos ver mais exemplos. 8a elevado à quinta potência vezes b, mais 12a ao cubo. Qual é o fator comum? Observa que nós temos aqui ó, números, né? O número 8 aqui e o número 12 aqui. Você consegue notar que são dois números pares. De cara já dá para a gente saber que dá para dividir por 2. Só que 8 é divisível por 4 e 12 é divisível por 4 também. Então eu já sei que 4 é um fator comum. Porque podemos escrever assim, ó. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então vou repetir aqui, ó. A à quinta potência b mais 12 é 4 vezes 3a ao cubo. Então eu já sei que 4 é um fator comum. Só que nós podemos identificar mais fatores comuns aqui? Sim. Observa que nós temos aqui nesse termo o a elevado à quinta, né, que está multiplicando, e nós temos aqui o a, que no caso está elevado ao cubo, que está multiplicando tudo. O b só tem aqui. Então b não tem como sair daí um fator comum. Então, o próximo fator comum é quem? A ao cubo. Vai ser a letra, a variável de menor grau, tá? Então, no caso, a ao cubo. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 2 vezes a ao cubo vezes a ao quadrado
Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 3 mais 2, 5. A ao cubo vezes A ao quadrado é igual a a quinta potência, vezes B, mais 4 vezes 3, A ao cubo. Como eu já sei que o 4, que está multiplicando o A ao cubo, e aqui também ó, o 4 está multiplicando o A ao cubo, então 4A ao cubo é o fator comum. Eu não vou dividir por 4A ao cubo porque eu sei que vai cortar. Então aqui vai ficar igual 4A ao cubo vezes, sobrou aqui, ó, 2A ao quadrado B. Então aqui vai ficar 2A ao quadrado B mais, e aqui sobrou somente o 3. Mais 3. Então fatoramos o polinômio. Né? Colocamos sobre a forma de um produto. Sobre a forma de um produto. Letra E. 4ax ao quadrado mais 8a ao quadrado x ao cubo mais 2a ao cubo x. Como a gente percebe que todos os números que estão aqui, ó, todos os coeficientes são coeficientes pares, e o menor deles, que dá para dividir todos os três, é 2, então eu já sei que 2 é um fator comum. Tá? Qual que é o outro fator comum? Nós temos aqui ó, o A nesse termo, A ao quadrado aqui nesse termo e A ao cubo nesse termo. Então nós temos a variável A nos três termos. Então eu já sei que o A também é um outro fator comum. Então no caso o fator comum aqui vai ser o de menor grau, ou seja, o A. E o X? Eu tenho aqui x ao quadrado, x ao cubo e x aqui. O x está multiplicando nos três termos. Então o x também vai ser um fator comum. Mas vai ser x ao quadrado, x ao cubo ou x o fator comum? O fator comum vai ser o de menor grau. Ou seja, vai ser o x. Então eu citei que o fator comum, vou colocar aqui em cima, vai ser 2ax. 2ax é o fator comum. Então, quando você tiver prática, você já vai fazer assim direto. Você vai identificar o fator comum. Então, você vai colocar 2ax, que multiplica. Aí você tem ó, 4 dividido por 2, dá 2. A dividido por A, dá 1. X ao quadrado dividido por x, dá o próprio x. Quando você tem prática, você já faz isso automaticamente, direto. Aí você tem 8 dividido por 2, 4. A ao quadrado dividido por A, x ao cubo dividido por x. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então vai ficar x ao quadrado. Mais 2 dividido por 2 dá 1. A ao cubo dividido por A ao quadrado. E x dividido por x é igual a 1. Então, terminou aqui, ó. Então, ficou 2ax multiplicado por toda essa expressão aí, por todo esse polinômio aí. Agora, vamos falar sobre fatoração por agrupamento. Eu quero que você pegue a ideia, né, de como que você resolve isso daqui. Então, nós temos o seguinte, nós temos ax mais ay mais bx mais by. Se é uma fatoração por agrupamento, você vai agrupar o que você enxerga como tendo termos semelhantes. Nessa primeira parte aqui, nós temos aqui duas possibilidades. Vou te mostrar as duas. Nós podemos agrupar, que no caso já está agrupado aqui, ó, o ax mais o ay e bx mais by. Que no caso aqui o fator comum desse agrupamento aqui é o A, e o fator comum aqui desse grupo é o B. É uma possibilidade. A outra possibilidade é você agrupar isso aqui, ó, o ax com bx, porque o x vai ser o fator comum desse grupo, e pegar o ay juntar com o by, porque o y vai ser o fator comum desse outro grupo aqui. Então você tem essas duas possibilidades, pode fazer de qualquer uma das formas que vai dar o mesmo resultado no final.
Então eu já vou pegar o que já está agrupado aqui, que no caso é o A, X e o AY. O A nesse grupo aqui é o fator comum. Então vai ficar assim, ó. O fator comum aqui eu vou colocar em evidência, que é o A. Ficando A, que multiplica quem? X mais Y. Nesse grupo aqui, o fator comum é o B. Logo vai ficar B, que multiplica X mais Y. Agora, olha o que aconteceu aqui. Eu quero que você note que agora nós temos um novo fator comum. Nós temos A que multiplica X mais Y, mais B que multiplica X mais Y. Agora note que o novo fator comum é quem? É tudo isso daqui, ó. O X mais Y que está multiplicando o A. E nós temos aqui nesse outro termo o X mais Y que está multiplicando o B. Então a gente vai colocar o X mais Y em evidência. Ficando X mais Y vezes A mais B. Essa é a fatoração por agrupamento, que no final ficou X mais Y vezes A mais B. Se você fizesse da outra forma que eu havia falado no início, vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Vamos ver outro exemplo. Nós temos 2mx, então você vai identificar qual é o fator comum de 2mx. Então nós temos aqui, ó, 2, nós temos o 2 aqui e o x, e aqui nós temos o 2 e o x. No outro nós temos o 5 e o y, e aqui 5 e y. Então nós vamos agrupar esses termos semelhantes, os que têm os termos semelhantes, tá? Então vai ficar 2mx menos 2nx mais, vou pegar aqui esse termo aqui e colocar na frente, 5my menos 5ny. Aqui o fator comum é quem? É o 2x, porque eu tenho 2x aqui e tenho 2x aqui. Então é o 2x que eu vou colocar em evidência, ficando 2x que multiplica, sobrou quem aqui somente? Ó, o m, 2x que multiplica m, menos, aqui sobra quem? Somente o n, então menos n. 2x menos, 2x que multiplica m menos n. Mais, o fator comum aqui é quem? 5 e y, aqui ó, 5 e y. Então vai ficar 5y vezes, sobrou quem aqui? O m, menos, sobrou quem aqui? O n. Note, observe, perceba, preste atenção que agora o novo fator comum é quem? m menos n. Nós temos m menos n multiplicando 2x e multiplicando 5y. Logo, vamos colocar o m menos n em evidência, porque ele é o fator comum. Então vai ficar m menos n, que multiplica. Aqui vai sobrar quem? 2x, e aqui vai sobrar quem? 5y, mais 5y. Essa é a fatoração por agrupamento, tá ok? Essa é a ideia, é assim que você resolve. Vamos adiante. Agora vamos falar sobre a diferença entre dois quadrados. Então nós temos aqui ó, o a ao quadrado menos 9. Mas professor, eu não estou vendo dois quadrados aqui. Eu só estou enxergando um aqui, ó, o a ao quadrado. Mas o 9 também pode ser escrito na forma de um quadrado. Da seguinte forma, a ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Sempre que você tiver uma diferença entre dois quadrados, você vai escrever da seguinte forma. Isso daqui vai ficar igual a menos 3 vezes a mais 3. É assim que você vai reescrever, que você vai fatorar, né?
a diferença entre dois quadrados, tá? Sempre vai ser dessa forma. Você observa aqui, ó, o valor que está aqui na base e o valor que está aqui na base. E você vai reescrever sempre dessa forma aqui, ó. A menos 3 vezes A mais 3. Olha esse outro exemplo. 16m ao quadrado menos 25n elevado à quarta potência. 16. Vamos escrever ele na forma de quadrado. É a mesma coisa que 4 ao quadrado, m ao quadrado, menos 25 é um quadrado perfeito. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes... Aqui, n elevado à quarta potência é a mesma coisa que n ao quadrado. Então nós temos aqui, ó, o 4 que multiplica o m e os dois estão elevados à mesma potência, 2. Aqui eu vou utilizar uma propriedade da potenciação que eu mostrei para vocês na aula de potenciação. Vai ficar assim, ó. 4 vezes m ao quadrado menos. Aqui nós temos o 5 elevado ao quadrado e nós temos o n ao quadrado elevado ao quadrado. E estão multiplicando entre si. Eu vou aplicar a mesma propriedade, ficando 5 vezes n ao quadrado e isso ao quadrado. Logo, isso aqui vai ficar igual. Nós temos aqui uma diferença entre dois quadrados aqui agora, onde nós temos esse primeiro termo aqui, ó, 4m, e o segundo termo, 5n ao quadrado. E o que é que você faz? Você vai reescrever dessa forma aqui que a gente colocou, ficando 4m menos 5n ao quadrado vezes 4m mais 5n ao quadrado. Se você realizar essa operação aqui, esse produto, tá, você vai voltar ao polinômio aqui que nós temos inicialmente. Agora vamos falar do trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente coloca, fatora, né? X ao quadrado mais 20x mais 100. É algo que você já ouviu, né? Que é aquela coisa ali, ó. Né? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Só que agora a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar. Então, como é que a gente identifica o primeiro termo? Como é que a gente descobre qual é o primeiro termo? É só você fazer esse primeiro termo aqui, x ao quadrado, é só você fazer a raiz quadrada dele. Então, você faz raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Então, o primeiro termo é x. Então, x é o primeiro termo. Agora, você vai pegar o último valor daqui, o último termo, que no caso aqui é 100, e vai extrair a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, 10 é o segundo termo. Então vai ficar assim, ó. Então como é que você volta, né, inicialmente? Vai ficar x mais 10 e isso ao quadrado. Quer ver? O quadrado do primeiro termo está aqui, x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, 2x, vezes o segundo termo, vezes 10, 20x. Está aqui. Mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, 10 ao quadrado é igual a 100, que está aqui. Outro exemplo. 9x ao quadrado menos 48xy mais 64y ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai calcular a raiz quadrada de 9x ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a 3x. Então, 3x vai ser o primeiro termo. E agora nós vamos calcular a raiz quadrada de 64y ao quadrado. A raiz quadrada de 64 é igual a 8. E a raiz quadrada de y ao quadrado é igual a y. Esse aqui é o segundo termo. Agora tem um detalhe que você precisa prestar atenção.
nesse daqui, todos os valores eram positivos. Nessa expressão aqui. Só que aqui nós temos esse menos aqui, ó. Então vai ficar assim. Vai ficar igual a o primeiro termo, que é 3x, menos, por causa daquele menos que está ali, 8y, que é o segundo termo, e isso ao quadrado. Pronto. Voltamos ao que era inicialmente. Vamos agora trabalhar frações algébricas. O que é isso? Uma fração algébrica corresponde ao quociente de duas expressões algébricas. Eu quero que você note, né, preste bastante atenção aqui. Ó. Nós temos x dividido por y. Então nós temos uma expressão algébrica em cima e uma expressão algébrica embaixo. Uma no numerador e a outra no denominador. Aqui da mesma forma, 2x mais 1 dividido por y menos 4, duas expressões algébricas. E aqui da mesma maneira, 9a ao quadrado menos 7 dividido por a mais 1. Ou seja, uma expressão algébrica no numerador e outra expressão algébrica no denominador. Isso é uma fração algébrica. Agora nós vamos trabalhar a simplificação das frações algébricas. Como é que nós simplificamos frações algébricas? Na letra A, nós temos aqui uma fração algébrica onde todos os termos do numerador, tudo isso aqui de cima, está multiplicando. Então, 24 está multiplicando x ao quadrado, que está multiplicando y ao cubo, que está multiplicando o z. Da mesma forma embaixo, 18x ao quadrado, y à quarta potência. Tudo está multiplicando. Então, a gente já pode fazer uma simplificação direta. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 24 e o 18 são dois números pares. Se são dois números pares, de cara já dá para você dividir por 2. Só que também você tem que verificar se dá para dividir por outros números. Por exemplo, por 3. 24 dá para dividir por 3 e 18 é divisível por 3, sim. Só que tem mais. 24 é divisível por 6 e 18 também é divisível por 6. Então você simplifica pelo maior, né, pelo maior divisor entre os dois números. Então aqui, ó, 24 dá para simplificar por 6 e o 18 dá para simplificar por 6 também. Então vamos lá. Primeiro eu vou trabalhar os números, depois eu vou para as variáveis. 24 dividido por 6 dá 4. Então vou repetir x ao quadrado, y ao cubo, z, dividido. 18 dividido por 6 dá 3. Embaixo vou repetir x ao quadrado, y à quarta potência. Então isso aqui vai ficar igual ao seguinte. A gente pode eliminar aqui e cortar, ó, x ao quadrado em cima com x ao quadrado embaixo. Agora nós temos y elevado ao cubo dividido por y elevado à quarta potência. Observa onde está o maior grau. Está no denominador, que é y elevado à quarta potência. Então, o y, quando você fizer aqui a fatoração, o y vai se manter no denominador. E o de cima vai sumir. Se você faz 4 menos 3 dá 1. Então, você tem 4y, né? Tira 3y, vai ficar com 1y no... Calma aí. Denominador. Então, vai ficar 4 terços. E aqui embaixo vai ficar y. E aqui em cima vai ficar z. Quatro z sobre 3y. 4 vezes z sobre 3 vezes y. Na letra B. Na letra B tem um detalhe que a gente não tem aqui, ó, uma multiplicação em todo o numerador, nem mesmo a multiplicação em todo o denominador. Nós temos uma soma em cima e uma soma embaixo. Só que em cima e embaixo nós temos dois polinômios. E você lembra que a gente pode fatorar os polinômios? Ou seja, escrevê-los sob a forma de um produto. Então a gente pode colocar um produto em cima e um produto embaixo. Então vamos fatorar o polinômio do numerador. X ao quadrado mais x. Então qual é o fator comum? O fator comum é x. Então, x é colocado em evidência, ficando x
que multiplica x, né? X que multiplica x, que vai dar x ao quadrado, mais, que no caso é x ao quadrado dividido por x, que dá x, e aqui, ó, x dividido por x é igual a 1. Então aqui sobra 1. Embaixo, quem é o fator comum? Você observa aqui, tem 2 aqui e tem 2 aqui. Logo, 2 é o fator comum. Então aqui vai ficar 2 que multiplica x mais 2 dividido por 2 é igual a 1. Logo, nós temos aqui, ó, x mais 1 dividido por x mais 1. Cortou, cortou, sobrou x sobre 2. Último exemplo. Nós temos aqui, ó, a diferença entre dois quadrados, e embaixo nós temos um polinômio que nós já vimos, né? É o quadrado da diferença entre dois termos. Então vai ficar assim, ó, como é que nós podemos reescrever a ao quadrado menos b ao quadrado? Que eu acabei de explicar aqui nas nossas aulas. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que, observa aqui, ó, as variáveis a e b. Então vai ser a mesma coisa que a menos b vezes a mais b. Dividido por a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Lembra que isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Né? É a diferença de quadrado. É a diferença de dois termos, é o quadrado da diferença de dois termos, é melhor dizendo. Então isso aqui é o quê? Quais são os dois termos? A e B. Então como nós temos aqui o menos, é a diferença. Então é A menos B ao quadrado. Então isso aqui vai ficar igual a menos b vezes a mais b, dividido por, ó, a menos b elevado ao quadrado. Então isso é a menos b vezes a menos b. Ficando assim. Então agora a gente pode cortar a menos b com a menos b, sobrando aqui em cima a mais b sobre a menos b. E aqui é a nossa resposta. Então assim nós encerramos a nossa teoria, tá, de álgebra, né, polinômios, tudo que envolve polinômios. E a nossa próxima aula agora vai ser exercícios. Nós vamos fazer alguns exercícios para a gente poder colocar em prática o que nós vimos aqui na teoria. Então até o próximo vídeo, até a próxima aula. Valeu!